traz uma pluralização em seu sufixo. Você tem um prefixo aqui, el, mais rim. No seu sufixo ele é plural, é diferente se a palavra aparecesse no singular, Elohá. Observe a distinção aqui no final. Ok? Duas coisas aconteceram: ou Moisés cometeu um erro gramatical em chamar Deus de deuses, ou de fato estava ciente de que essa palavra era uma expressão para o nosso Deus único em três pessoas. Como o Antigo Testamento não dá muita luz acerca disso, você invade alguns outros escritos, como Eclesiastes capítulo 12, por exemplo, também vai ter a mesma informação. Moisés vai esclarecer isso quando tem textos como: vinde, desçamos e confundamos o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, do qual infere que ele não convidaria nenhum anjo para participar da criação do universo dos seres humanos. Teria que ser alguém que teria um poder criativo realmente. Você percebe ali nesse texto inicial a presença do próprio Espírito Santo que pairava sobre as águas. Não é um vento que soprava, como alguns querem fazer imaginar. Não, é realmente a presença do próprio Espírito, que dessa vez também é utilizado como o próprio Deus, que paira protegendo seus filhos, como uma galinha ou como uma águia que vai proteger com as suas asas os seus filhos amigos, os seus filhos amados. Nesses termos, quando a gente junta vários textos, e a teologia sistemática faz isso, quando juntamos esses textos numa ordem lógica e sequenciada, daí falei o fato de que Deus se auto-revela utilizando a nossa razão, obviamente. Quando você coloca para funcionar e observa e usa o mesmo método que Cristo utilizou, empregando verso por verso, como ele fez, se auto-explicando, vamos conseguir compreender a Deus pelo menos daquilo que ele é capaz de se revelar para todos nós. Ok? Portanto, o que nós temos aqui é uma palavra plural para um ser que é obviamente colocado no singular. Não sei se temos tempo para textos. Podemos ir agora uma quantidade de textos na sequência, só para, não só aqueles clássicos, mas alguns outros que pudessem realmente nos ligar. Se houver tempo no final, eu faço isso. Volto àquele slide inicial que disse que precisaria dele. Vocês lembram? Eu disse que o centro de nossa teologia é o próprio Deus e a realidade dele. Portanto, a realidade de Deus é o primeiro elemento da teologia cristã, certo? E o próprio Tomás de Aquino falou que em teologia um pequeno erro no começo pode levar a grandes erros nas suas conclusões finais. E eu acredito que ele estava muito certo. Um pequeno erro, utilizando a filosofia, conceitos filosóficos, para tentar explicar a natureza ou a realidade de Deus, tem levado de fato a grandes erros teológicos do conceito de Deus na atualidade, que tem prevalecido entre católicos e protestantes de modo geral. E quais são esses erros? Existem muitas implicações. Por exemplo, as implicações homiléticas de pregação que vocês estão vendo agora. Se você tem um conceito equivocado de Deus, você vai repassar esse conceito, e as pessoas que estão te ouvindo vão comprar tal conceito, e eles estarão reproduzindo o erro, não produzindo dentro da Bíblia Sagrada. Isso é muito sério. Olha a responsabilidade que nós temos de, no culto, propalar, pregar quem é Deus, mas pregá-lo da forma correta. Ok? Você não vai dizer que Cristo é um semideus, porque ele não é. Ele é um Deus absoluto, essencialmente falando. Mas as testemunhas de Jeová conseguem pregar isso com seus cultos, que Cristo foi criado pelo próprio Deus, e que o Espírito Santo nada mais é do que a influência de Deus entre todos nós. E essa pregação eles têm batido de porta em porta e fazem um trabalho muito bem, às vezes até melhores do que nós, de porta em porta pregando um Deus falso. Ou seja, a homilética deles está completamente comprometida à luz da revelação. Ok? Uma outra implicação grave também é a implicação soteriológica. Ora, se Cristo é um ser gerado ou criado, que para mim aí eu dou aquela resposta a vocês, para mim não existe diferença nenhuma em nomenclatura. Sabe por quê? Uma coisa simples. Primeiro, os católicos e evangélicos e protestantes acreditam de que Cristo foi gerado dentro do Pai e o Espírito Santo procedeu de cada um deles. O único ponto de diferença entre o que eles queriam fazer para se distinguirem de Arius seria dizer que Deus é atemporal, que sua realidade sobrevive fora do espaço e do tempo. Existem três ideias de tempo em relação a Deus. A primeira, a ideia de que Deus faz parte do tempo, tranquilamente, sem dificuldade, que o tempo é parte de Deus. Há quem defenda, exegetas adventistas muito habilidosos, que defendem a ideia de que no princípio
criou Deus o céu e a terra. No princípio já é a identificação de eternidade em Deus com contagem temporal. A partir de então ele passa a criar o céu e a terra. João capítulo 1, versículo 1, que abre praticamente o Novo Testamento, diz a mesma coisa em relação a Deus, que no princípio o próprio verbo estava com Deus, um princípio com contagem temporal, porque a eternidade na nomenclatura bíblica nada mais é do que contagem temporal sem fim, e não a ausência de contagem de tempo dentro de um globo de espaço, como alguns querem colocar. Segunda ideia acerca de tempo em relação a Deus é que Deus, ele vive fora do espaço e do tempo, ele não pode se mexer. No momento em que eu me movimento daqui para cá, por exemplo, esse movimento indicou que eu avancei um pequeno espaço e que isso levou uma fração de segundos para eu chegar de lá até aqui. Portanto, Deus, ele é estático, ele não se move. Pelo contrário, ele atrai tudo para si que se movimenta em torno dele. Mas ele é inamovível, ele é imutável. Qualquer movimento que ele faça, ele perde a identidade divina dele. Olha que ideia brilhante, mas que não passa de especulação humana, porque não tem isso na revelação, ok? Logo, Deus é um ser estático, e por isso ele vive. O espaço e o tempo ele não preenche, não é preenchido dele, ele não ocupa nem espaço nem tempo. Há uma terceira ideia acerca do tempo em relação a Deus, que é ele vivia fora do espaço e do tempo, mas no momento que ele cria um universo, ele não passa a relacionar-se com o homem no seu espaço e no seu tempo. Eu vou te dizer o que a Bíblia fala, tá certo? Teólogos adventistas e não adventistas. É bem verdade que existem alguns outros colegas adventistas que não creem exatamente como eu vou mencionar para vocês, tá? Mas em geral o consenso entre nós é que Deus, ele é um ser temporal. Se ele é um ser temporal, do ponto de vista bíblico e adventista, aí eu faço a seguinte pergunta, aplicando isso aos católicos e aos evangélicos. A pergunta é: se Deus, o Pai, gera na eternidade da sua processão íntima, ou seja, o seu movimento interno, ele gera o próprio Filho, e ele passa a ser da mesma essência dele, portanto tão divino quanto o próprio Pai, e que os dois, eles vão gerar o Espírito Santo na eternidade. Existem algumas explicações bem aqui. Isso só é possível porque na cabeça deles, Deus não é temporal, mas na nossa cabeça Deus, ele é o quê? Temporal, biblicamente. Se ele é temporal, a minha visão acerca dessa ideia é que não há distinção entre que o Ari falou que Deus criou o Filho no espaço e no tempo, ou de que ele foi gerado fora do espaço e do tempo, que o nosso conceito não admite nem uma coisa nem outra. Logo, os dois conceitos estão condenados. Sabe o que significa isso? Isso sim é, finalmente, na visão adventista, isso é triteísmo, geração eterna. É o Pai gerando um semideus, onde os dois coligados vão gerar um outro semideus chamado Espírito Santo. Isso sim é triteísmo, ok? Agora, o modalismo é aquele modelo psicológico empregado por Santo Agostinho, lembra? Ele falou de inteligência, o que mais? Vontade, e o que mais? E memória. Ele disse que a mente humana preservou mesmo após o pecado esses traços divinos, porque na empolgação dele, corpo e alma são distintos. A alma sobreviveu, porque ela, quando morre, volta ao plano superior, aquele plano atemporal e imutável que Platão identificou. E nesse dualismo antropológico platônico, a alma preservou alguns traços, e na sua alma tem a famosa mente humana, que aqui se encontra, mas que um dia ela retornará ao plano superior para Deus. Se isso acontece, logo nós podemos tomar analogicamente esses três aspectos da mente e aplicar o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Só tem um problema: nós adventistas somos monistas, ou seja, cremos que corpo, alma e espírito é uma coisa só. Não existe dicotomização, distinção entre uma coisa e outra. Se não há distinção entre uma coisa e outra, nós consideramos tudo uma coisa só. Como conceituar essa distinção que ele faz? Para nós isso é modalismo, no seguinte aspecto: tanto faz vontade. Quando é que na mente humana a vontade se distingue?
por exemplo, da inteligência e assim por diante. Tudo é uma coisa só. Então, na nossa perspectiva, se tomarmos isso como analogia, nós vamos automaticamente cair naquilo que é chamado modalismo, ou seja, o Deus Pai é o mesmo Deus Filho, que por sua vez é o mesmo Deus Espírito. Se tomarmos essa analogia em nossa doutrina, na constituição, na fabricação das nossa crença acerca de Deus. Portanto, isso é subordinacionismo do Filho, tanto gerado ou criado, não interessa. Ele é um semideus subordinado ao Pai. Se ele é um semideus, ele não tem condição de salvar ninguém. Portanto, a nossa pregação seria vã dizer que Cristo é o nosso Salvador, porque ele não é. Então, nós temos que fazer subordinacionismo do Filho é igual a impossibilidade de salvação. O que os evangélicos e católicos estão literalmente pregando é isso, apesar de eles vão negar isso o pé junto até a cova. Mas é isso que eles estão pregando em tese. E nós temos que construir isso. Portanto, existem implicações missiológicas. O que nós temos que fazer como adventistas é desconstruir essa falsa teologia católica e evangélica e construir a teologia à luz da verdade. Só nós fazemos isso. Pode até ser muito exclusivismo, mas eu não vejo nenhuma outra possibilidade a não ser essa. Só nós temos essa exclusividade de compreender a Deus de fato, como a Bíblia revela, sem nenhuma mescla de ideias extra-bíblicas, filosófica ou qualquer mácula que tenha sido empregada entre nós. Portanto, o melhor conceito de trindade que eu encontrei foi esse aqui. Ele se encontra no livro que eu sugiro que vocês leiam como livro de cabeceira o tempo todo, as 28 crenças fundamentais. É um livro de um peso teológico que vocês não fazem dimensão, gente. Apesar de uma linguagem muito suave, mas é um livro de profundidade teológica tremenda. Então essa é a razão que isso reuniu 300 estudiosos nossos para confeccionar tal livro, certo? Ele contém as nossas 28 crenças fundamentais. As 28 crenças fundamentais se encontram no nosso manual da igreja, são aquelas declarações de um parágrafo. Os comentários não são a nossa crença necessariamente, são só comentários à luz daquilo que a crença ela revela, a nossa crença fundamental, ok? Não é o livro 28 crenças fundamentais que foi votado pela Associação Geral, foi votado com as crenças em parágrafos, como eu mostrei para vocês que tem no manual da igreja. Só aquilo é votado em nossa conferência geral. Mas o comentário é de um valor muito, muito grande para todos vocês. E aqui tem um texto que diz: a pluralidade de pessoas dentro da divindade deveria ser visto como uma unidade de 3 pessoas coeternas que se interrelacionam de forma única e misteriosa. Para mim foi o melhor conceito de trindade que eu já encontrei em toda a minha vida. Agora, como explicar isso? Nós não conseguimos. Mas nós entendemos uma coisa: existe um Deus em 3 pessoas. Porque a Bíblia assim diz. Existe um Deus, 3 pessoas distintas, claramente distintas, que não vai resultar em unitarianismo, nem em modalismo, nem em triteísmo, porque os conceitos aqui empregados na Bíblia não permitem que isso aconteça realmente. Mas que isso aqui acontece, porque esse resultado final ele ocorre. Agora, nós não podemos dar explicações além do que a Bíblia fornece para nós. E eu posso me colocar à disposição para a gente investigar os textos aqui, se o tempo aí permitir, que eu não sei, tá? Os colegas vão avaliar, tá bom? Portanto, eu concluo a minha fala para vocês dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém.